Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa da área de tecnologia aqui no Brasil, mostrando que o Brasil é muito forte também nessa parte de desenvolvimento de tecnologia. Diversas empresas que vêm se destacando não só no Brasil como fora do Brasil, nascidas aqui dentro do Brasil. Estamos falando aqui da Bemob, Mobilitec S.A., empresa essa que já passou aqui pelo canal. Estamos atualizando suas informações com base no balanço do dia 31 de março de 2024, as informações do primeiro trimestre desse ano, até porque as informações do segundo trimestre, a previsão é que estejam disponíveis no final de julho, começo de agosto, por ali, nós teremos 10 informações. E as empresas vão divulgando suas informações trimestralmente, então as últimas informações que nós temos da Bemob é justamente do primeiro trimestre de 2024. E a Bemob é mais uma empresa sugerida aqui pelos nossos inscritos que participam, que nos mandam as sugestões. O meu amigo Alexandre Stanley, lá de Joinville. Ô Alexandre, é sempre uma honra ter você conosco, Alexandre, que já participou de cursos conosco aqui também. Muito obrigado, Alexandre, pelo seu companheirismo, pela sua participação e por estar junto conosco aqui nessa caminhada. E também quem já sugeriu essa empresa foi o meu amigo Marcos Alexandre da Silva, lá de Minas Gerais. Marcos, que a gente vem fazendo aí algum trabalho de análise de diversas empresas de forma personalizada aí para o Marcos. Lhe agradeço imensamente também a parceria, lhe agradeço imensamente a confiança aqui no nosso trabalho, Marcos. Um grande abraço para você, para sua família e para todo mundo aí de Minas Gerais, com o meu carinho enorme aí para todos vocês. E para entender um pouquinho, mas também caso vocês queiram outras empresas, é muito fácil, ó, basta entrar aqui. Canal Silas Negro, manda sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. A Bemob, quando a gente fala de tecnologia, naturalmente que atrás de cada empresa existe toda uma história. E a história da Bemob, ela começa através de Pedro Santos Ripper. O Pedro, ele fez seus estudos fora do Brasil, aí inclusive tentou aí um empreendedorismo fora do Brasil, acabou não dando muito certo, mas enfim, é que o destino do Pedro, na cabeça dele, era desenvolver a sua carreira dentro do setor corporativo. Tanto é que daí na sequência ele vem para o Brasil e vai trabalhar primeiro na Promon. Aí depois da Promon ele acaba indo para a Cisco. Na Cisco ele acaba sendo até presidente da Cisco aqui no Brasil. Aí daí na sequência, na saída da Cisco, ele vai trabalhar na Oi, fica um tempo na Oi, também assumindo cargos de decisão, cargos de direção dentro da Oi, e tinha dois amigos dele que estudaram com ele, que foram para o lado do empreendedorismo, e aí montaram uma empresa chamada M4U. A M4U era uma empresa de soluções de meio de pagamento e também toda essa parte de informatização de processos de transação através dos meios de pagamento. Aí na sequência o que acontece? O Pedro, depois que sai da Oi, aí ele vai trabalhar com os amigos, ele resolve daí ir para o lado do empreendedorismo, larga a carreira corporativa e decide ir para o lado do empreendedorismo. Mas, antes disso, o que acontece? A M4U, ela acabou sendo vendida para a Cielo. A Cielo, que vinha ali numa crescente ali nos anos 2008, 2009, 2010, acabou comprando a M4U. Mas quando comprou a M4U, tinha uma divisão da M4U chamada Bemob. A Bemob, o que ela era? Era uma mais voltada ali para tratamento de dados e de informações, inclusive com mensagens por SMS e tudo mais, que não interessou a Cielo. Então, a Bemob ela foi desmembrada quando da compra da M4U. E é nessa empresa que entrou o Pedro Santos Ripper. Aí ele entra ali também como sócio e aí começa a desenvolver toda a empresa nessa parte ali da transmissão de dados. Mas o que era isso aí? O que vem acontecendo nessa época ali? Então imagina o seguinte, que a internet ela vinha aqui no processo de evolução, sai do 2G, já vai para o 3G e quando vai para o 3G, com o surgimento também dos smartphones, aí começa também as transmissões de dados via o celular. E aí uma dessas transmissões de dados é justamente os aplicativos. Os aplicativos, os joguinhos pelo celular. Mas quando você fala desses aplicativos e desses joguinhos pelo celular, nós temos que entender que tem duas pontas ali. Nós temos, de um lado,
a quem vai usar o aplicativo e do outro lado quem vai fornecer o aplicativo, quem desenvolveu o aplicativo. E no meio nós temos o quê? A operadora de telefone. Então o que precisa ter? Um casamento entre quem desenvolve o aplicativo com uma operadora e na sequência daí com quem vai consumir isso aí. E aí, naturalmente, que tudo isso aqui gera o quê? Gera também uma monetização para quem desenvolveu o aplicativo. E a ideia da Bemob era justamente fazer essa ponte entre esses três atores que vão atuar dentro desses aplicativos, dentro dessas informações que são passadas via celular, tá? E, bom, com isso, a Bemob, daí ela começa a fazer esse serviço para as operadoras aqui no Brasil, só que daí na sequência ela percebe que precisava ter escala. Aí vem uma empresa internacional, que é a Otelo Technology, que vem para o Brasil e compra parte da Bemob. E aí, com essa compra pela Otelo, abre caminho também para que a Bemob vá para outros países. E aí começa a buscar clientes também em outros países. Tanto é que no ano de 2017 já estava presente também, atuando com diversas operadoras, mais precisamente com 47 operadoras pelo mundo, e também já estava presente em 20 países. Com esse crescimento todo, no ano de 2021, fazem o IPO. Com o IPO, entra mais recursos dentro da empresa e a empresa ela continua seu processo de crescimento. Nesse período aqui de pós-IPO, a Cielo se desfaz da M4U. E aí o que acontece? A Bemob vai lá e recompra a M4U. E além de recomprar a M4U, compra também uma empresa chilena que é a Chaxa. A Chaxa, que é justamente uma empresa voltada para o nanocrédito. Então hoje o que a Bemob faz? Ela é justamente quando você pega seu celular e tem um aplicativo, tem um joguinho, você está se comunicando com a Bemob, porque a Bemob é que fez toda essa ponte, essa transação entre todas as partes aqui. Então ela é uma distribuidora e também uma empresa que faz o processo de monetização e venda de aplicativos, jogos, serviços digitais de uma forma geral. Além disso, também atuando dentro da questão do crédito, não só também na avaliação de crédito, controle, os controles antifraude, tudo isso aí é feito pela Bemob. E hoje a Bemob está presente em 41 países, então por aí você tem uma ideia do crescimento da Bemob. Mas para que possamos entender como que está a situação econômica e financeira da empresa, estamos trazendo aqui para vocês o balanço de 2020, 21, 22, 23 e o balanço do primeiro trimestre de 2024. E através dos números, vamos conhecer a Bemob Mobilitech SA. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Bemob Mobilitech SA, trazendo para vocês aqui toda uma base histórica desde 2020 até agora, o dia 31 de março de 2024. Para entender, né, o que nós estamos fazendo aqui, é assim, a análise que nós estamos fazendo é referente a 31 de março de 2024. Porém, todo o processo de análise é um processo de comparação, onde nós temos que comparar com o período anterior para ver se a empresa melhorou ou se a empresa piorou. Naturalmente que quando nós ampliamos toda essa base histórica e trazemos uma quantidade de exercícios maiores, nós conseguimos estabelecer uma tendência, conseguimos enxergar de onde a empresa está vindo e para onde que a empresa está indo, razão pela qual nós trazemos aqui uma quantidade maior de balanço, justamente para poder acompanhar essa evolução da empresa ao longo do período. Para entendermos a Bemob através dos seus números, lá em 2020 a empresa tinha um ativo total, bens e direitos que fazem parte do seu patrimônio, 456 milhões de reais. Grande parte desse valor está aqui no intangível, que aqui entra toda a parte de software e também as aquisições que a empresa veio fazendo ao longo do tempo, totalizando 208 milhões de reais, o ágio nas aquisições mais especificamente, o que representava 45,6% de todo o patrimônio. O que movimenta a empresa é essa parte de cima aqui, o ativo circulante, que é o capital de giro. E lá no ano de 2020, o capital de giro era de 220 milhões de reais, equivalente a 48,2% de todo o patrimônio da empresa. Nesse ano, a Bemob tinha em caixa 111 milhões de reais. 93 milhões de reais em contas a receber, e aqui nós temos a figura de outros créditos, geralmente representados por tributos a recuperar como o valor mais preponderante dessa conta de outros créditos. Já em 2021, quando a empresa faz o IPO, ela pula para 1 bilhão 445 milhões de reais.
E aí nós temos aqui um aumento no intangível, que vai para 480 milhões, e também um aumento no capital de giro, que agora totaliza 902 milhões de reais, 62,5% de representatividade. Nesse ano a empresa tinha em caixa 514 milhões de reais. Olha só, 35,6% da empresa era dinheiro. 216 milhões em contas a receber, e a partir agora desse momento começa a aparecer aqui a figura dos estoques. E o que são esses estoques aqui? São os créditos de recarga para celular. Então, quando você compra uma recarga de celular, você compra através da Bemob também. Então, são os créditos de celular. E temos aqui os outros créditos com 114 milhões. Já em 2022, a empresa diminui um pouquinho seu tamanho para 1 bilhão 349 milhões, reduzindo um pouquinho o seu capital de giro para 879 milhões. 579 milhões a posição de caixa, 221 milhões o contas recebidos e os estoques 42 milhões. Ao entrar em 2023, ela retorna o seu valor lá de 2021 com 1 bilhão 443 milhões. E o capital de giro volta para acima dos 900 milhões, com 928 milhões de reais. Mantém aqui o caixa acima dos 500 milhões de reais e 329 milhões em contas a receber. E os estoques 28 milhões. Chegando agora em março, a empresa praticamente estável, 1 bilhão 449 milhões de ativo total, todo o patrimônio da empresa, 943 milhões de ativo circulante de capital de giro, 542 milhões de reais em dinheiro, 37,4% da empresa é dinheiro, 319 milhões de contas a receber e os estoques de 18 milhões de reais. Naturalmente, que todos os recursos que ali estão aplicados, eles são provenientes de dois caminhos: capital próprio, patrimônio líquido, e capital de terceiros, que é o total do endividamento. E a dívida total da Bemob lá em 2020 era de 302 milhões de reais, o equivalente a 66,2%. Então, de tudo que a empresa tinha, ela devia 66,2%. Quando faz o IPO, o capital próprio pula aqui, ó, de 154 milhões para 1 bilhão e 29 milhões de reais. E aí, com isso, mesmo com o crescimento nominal da dívida para 415 milhões, o peso da dívida é de apenas 28,8%. Então, uma empresa que devia 2/3 daquilo que ela tinha, agora deve apenas 28,8%. Já em 2022, essa dívida recua para 290 milhões de reais, 21,6%. Dívida essa que volta a subir para 357 milhões em 2023, 24,7%, e agora nesse ano recua novamente para 340 milhões de reais, 23,5%. Quer dizer, de tudo que a Bemob tem, ela deve apenas 23,5%, trabalhando com 76,5% de capital próprio. Os resultados produzidos pela empresa, lá em 2020, ela gerou um faturamento de 171 milhões, em 2021, 488 milhões, e aí em 2022, olha o que acontece com o faturamento da empresa. Passa do 1 bilhão, vai para 1 bilhão 475 milhões de reais, o faturamento da Bemob. Agora em 2023, recua um pouquinho para 1 bilhão 307. Em 2024, nos 3 primeiros meses do ano, acumula 352 milhões de faturamento, o que nos dá uma projeção de um faturamento pelo menos aí de 1 bilhão e 400 milhões para 2024. Mais importante do que faturamento é a última linha da DRE, que vai mostrar o resultado que a empresa vem obtendo. 35 milhões lá em 2020, 75 milhões o lucro em 2021, 85 milhões o lucro em 2022, 86 milhões o lucro em 2023 e agora, nesses 3 primeiros meses do ano, acumula 21 milhões de lucro, o que também nos dá uma projeção de um lucro na faixa de 85, 86 milhões, praticamente o lucro se mantendo em linha nesses 3 últimos exercícios aqui. Olhando de perto a situação financeira, que inclusive eu vou trazer os números aqui para vocês ao invés dos gráficos, começando pela liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. O que é essa liquidez geral? A liquidez geral quer dizer o seguinte, ó, nós temos aqui uma dívida total de 302 milhões. Quanto de recursos que a empresa tem para pagar essa dívida aqui? Ela tem 220 milhões no curto prazo, mais 15 milhões aqui no realizável longo prazo. Então, se nós somarmos tudo que a empresa tem e que ela terá, em relação a tudo aquilo que ela deve, para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 78 centavos. Esse índice sobe para 2,25, vai para 3,09, cai um pouquinho para 2,68 e agora sobe para 2,85. Isso quer dizer que, para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 2,85. Quando nós analisamos aqui a liquidez corrente, ela trata apenas o curto prazo. O que é o curto prazo?
tá aqui, ó, tudo que ela tem que pagar no presente ano, ali, 299 milhões. E quanto que ela tem de recursos? 220 milhões. Portanto, para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de apenas 74 centavos. Quando faz o IPO, o índice vai para 2,58, sobe para 3,40, recua para 2,95 e agora sobe para 3,22. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$3,22, uma situação financeira extremamente confortável. Já o endividamento, que é o total da dívida que a empresa tem em relação ao seu patrimônio, portanto, o patrimônio da empresa é de 456 milhões e ela deve 302 milhões. Em relação a tudo aquilo que ela tem uma dívida de 66,16%. Dívida essa que com a IPO cai para 28,76%, cai para 21,55%, sobe um pouquinho para 24,74% e agora em março de 2024 fecha com 23,52%. Então, em relação a tudo aquilo que a Bemob tem, ela deve 23,52%. Já a margem líquida ela é extraída aqui, ó, da DRE. A margem líquida é esse número aqui, ó. Qual o lucro que a empresa tem e qual o faturamento que ela gerou. Em relação a tudo aquilo que ela vendeu, pagando custo, pagando despesa, pagando resultado financeiro, pagando impostos, sobrava 20,8%. Esse 20,83%, que para ser mais preciso, ele cai para 15,4%, cai para 5,80%, sobe um pouquinho para 6,64% e esse ano vem trabalhando com uma margem líquida de 6,19%. Isso quer dizer, em relação a tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa, 6,19%. Já a rentabilidade do ativo, o que é a rentabilidade do ativo? Ativo é tudo aquilo que a empresa tem no seu patrimônio. Ela investiu 456 milhões. Quanto que ela ganhou ao investir 456 milhões? Ela ganhou 35 milhões. Portanto, em relação ao que ela investiu, ela gerou um ganho de 7,82%. Ganho esse que cai para 5,21, sobe para 6,34, fecha com 6,02 em 2023 e agora provisoriamente em 3 meses 1,51. Isso quer dizer que se projetarmos para o ano todo, vai aí para em torno também de 6% a rentabilidade do ativo. Já a rentabilidade do PL, PL é patrimônio líquido, tá? Esse patrimônio líquido é o dinheiro dos sócios, dos acionistas. Quanto que os acionistas estão ganhando por terem investido esse valor dentro do patrimônio líquido? É o lucro líquido. O lucro líquido em relação ao investimento gerou um ganho para os acionistas de 23,11%. Cai para 7,32% em 2021, sobe para 8,08%, fica em 8% em 2023 e agora, provisoriamente, em 3 meses, já gerou um ganho de 1,97%, que ao projetarmos para 12 meses, vai fechar também em torno de 8%. Já nesses outros números que eu trago para vocês, relacionados às ações, quanto que vale uma ação da Bemob? R$ 12,71, quer dizer, se você pegar todo o patrimônio da empresa, pagar todas as dívidas e distribuir entre os acionistas, caberá a cada ação R$ 12,71. Porém, para você comprar uma ação da Bemob na data da gravação desse vídeo, o valor dela estava R$ 13,01. Então, repare que ela está um pouquinho mais cara do que aquilo que ela efetivamente vale em termos de patrimônio. O que dá um PVP, um ágio de 2%, o que era 1 é vendido por 1,02. Então, um ágio de 2% na venda das ações da Bemob. Nos últimos 12 meses, ela gerou um lucro de R$ 1,05 por ação, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 8,07%. Em 2024 está previsto uma distribuição de 52 centavos de dividendos, o que já vai gerar um yield de 3,93%, que é o retorno de caixa para o acionista. Relação preço/lucro 12,39, quer dizer, 12 anos e meio praticamente para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. E o free float, 49,69% das ações circulam livremente no mercado fora da mão dos controladores. E o Tega Long de 100%. Isso quer dizer que se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Aproveitamos, trazemos aqui também esse gráfico extraído do Google, mostrando aqui o comportamento do valor das ações nos últimos, desde o IPO, né? O IPO que ocorreu lá no ano de 2021, quando a ação largou a R$ 22,00, aí ela sobe até R$ 25,00 e cai. E aí começa a ter umas oscilações para cima e para baixo, tanto é que entra ali no finalzinho de 2021, 2022, já cotado ali na faixa de R$ 13, R$ 14,00. E desde então ela passa ali por oscilações, caindo ali na metade de 2022 para R$ 11,00, se recupera e fica trafegando na faixa de R$ 13, R$ 14,00.
Ao entrar agora em 2024, ela fica trafegando ali em torno de R$ 12,50, R$ 13, culminando com uma cotação no dia da gravação desse vídeo aqui, na faixa de R$ 13,01. Então, por aqui você vê quando que as ações da Bemob tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Bemob SA. Tá então, mais uma empresa analisada, Bemob Mobilitech SA, uma empresa na área de tecnologia. E hoje, quando você pegar o seu celular aí e abrir o seu celular, vai ver lá diversos aplicativos. Então, atrás desses aplicativos, você vai ver a presença da Bemob. E a Bemob é uma empresa que surge justamente aqui no Brasil e hoje comandada aí pelo Pedro Santos Ripper. Então está aí conhecida a empresa e agora você vai ver através dos números se te interessa ou não, se você sentiu confiança. Por quê? Na hora de fazer investimentos em ações, na hora de comprar ação de uma empresa, nós temos que entender que nós estamos entrando de sócios ou de sócias de uma organização. E aí nós temos que saber com quem estamos nos associando, da onde que é esse pessoal, para onde que está indo essa empresa, até para termos uma certa confiança naquilo que nós estamos fazendo. Mas não é só uma bela história, não é só uma bela empresa que nos motiva a entrar de sócios. Naturalmente que quando você entra de sócio, quando você compra ação, a ideia é o que que é? É ter retorno. E o retorno é esse que vem somente se a empresa for lucrativa. Então a empresa ela tem que ser lucrativa para poder gerar seu retorno. A empresa não pode oferecer riscos, endividamento excessivo, falta de capital de giro, que possam comprometer a trajetória e a continuidade da empresa, o que coloca em risco o seu investimento. Então a ideia é o que que é? É sempre fazer investimentos de forma consciente, de forma segura, conhecendo os números que essa empresa apresenta. Por isso que nós temos aí os balanços que são apresentados trimestralmente para você poder vir acompanhando. Há talvez a dificuldade que seja, mas eu não entendo de balanço, eu não entendo de contabilidade, mas isso é muito simples, você pode entender de uma forma rápida, simples e descomplicada através dos nossos cursos lá da plataforma Hotmart, onde temos lá o curso de análise de balanço para investimentos e o curso de valuation. E de uma forma muito rápida você vai aprender a entender o que os números querem lhe contar. E a partir daí você poder escolher as melhores empresas nas quais investir e acompanhar os investimentos que você está fazendo através dos números apresentados pela empresa. E tudo isso com material de apoio, apostila, planilhas, e naturalmente que estaremos aqui também à disposição para esclarecer dúvidas caso venha a ter no decorrer do curso. Então não perca tempo, com um custo muito baixinho, venha aprender a análise de balanço conosco de uma forma muito rápida, simples e descomplicada. Então estarei esperando vocês também na plataforma Hotmart. Dito isso, bons investimentos para vocês!